Olá, gente, tudo bem? Miguel quem fala, sou advogado. Vamos falar hoje sobre alienação parental, o que é isso, tentar traduzir isso para vocês de forma prática, né? De forma bem intuitiva para vocês entenderem o que é isso aí. Vamos lá. Do ponto de vista jurídico, de lei, a alienação parental no Brasil é há pouco tempo, é de 2010 para cá, tá? Mas ela surgiu nos Estados Unidos, né, esse termo, na década de 80, tá? Mas na prática, alienação parental, na prática, ao meu ver, é desde que o ser humano é ser humano. E vocês vão entender isso que eu quero dizer, tá? Mas vamos separar as palavras. Alienação parental. O que é alienar alguém? Né? Sempre conjugam o verbo com a pessoa, né? Com o pai ou com a mãe. O que é alienar alguém? É distanciar alguém. É afastar, é desviar, é induzir, distorcer, destruir a imagem do outro, obstruir, depreciar, repudiar, desvincular a imagem do outro. Então, alienar é isso aí. E parental? Parental é relativo ao grau de parentesco, é parentalidade de pais e filhos, né? Relação familiar. Então, juntando tudo, o que é alienação parental? De forma resumida aqui, o que é? É um dos pais, depois da separação ou divórcio, que usa o filho como objeto, né, para manipulá-lo, para destruir a imagem do outro. Tá? Então ele quer atacar o outro, mas ele usa o filho para isso. É triste, tá? Mas isso acontece. O que a lei diz, né? O que a lei diz do ponto de vista jurídico, legal, o que ela considera alienação parental? Vou ler aqui para vocês. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, que é um dos pais, né? Pelos avós, ou pelos que têm a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo com este, né? Na prática, como surge isso na prática de alienação parental? Pode ser uma perversidade mesmo, uma maldade da pessoa, tá? Uma pessoa má, infelizmente. Ou algo disfuncional, né? Que desencadeou isso, né? Geralmente é uma doença, né? Do tipo esquizofrenia, bipolaridade, transtorno de ansiedade, depressão depois da separação. Acontece, tá? E depressão não é tristeza, tá? Depressão é realmente uma doença. Então, saber separar as coisas. E de forma inconsciente, infelizmente, tem sim de forma inconsciente a pessoa alienar o outro cônjuge de forma inconsciente, né? Uma baixa estima, complexo de inferioridade devido à separação, né? Não consegue suportar isso, né? Uma falta de amor próprio, sentimento de posse, ressentimento, ódio, vingança contra a pessoa, despeito, insegurança na sua natureza, ou sensação de abandono, enfim, são vários os motivos, né? Então, cada caso é analisado de forma individual, né? Então é bem complexo. Mas aí quando você entra com uma ação de alienação parental, o juiz vai identificar tudo isso? Não. O juiz ele não tem competência, o Ministério Público, o juiz não tem competência para avaliar o psíquico de um ser humano, entendeu? Ele está lá para fazer cumprir a lei e o direito, né? Então, numa ação de alienação parental, o juiz vai trazer nos autos psicólogos, psiquiatras forenses, né, peritos, que vão fazer entrevistas e identificar o que está acontecendo, né? Ele fazer um laudo e levar isso para o juiz, né? É uma coisa que deveria ser desde o início no processo judicial. Às vezes demora a acontecer isso um pouco, entendeu? Porque a lei deixa bem claro, o espírito da lei é preventivo. Onde há indícios de alienação parental, já entra, não fica esperando muito, né? Porque se virar o ponto da criança nem querer ver mais ver o pai ou a mãe, eu creio que a lei já, ou pela demora dos pais que demoraram a entrar no judiciário, ou o próprio judiciário que negligenciou, tá? Então, porque a letra fria da lei não vai resolver nada, tá? Então, o juiz, o Ministério Público, os próprios advogados têm que ter uma sensibilidade ali, que é ser humano que está em jogo, entendeu? Não é uma coisa objeto. E quais os meios que a pessoa se utiliza, o alienador se utiliza para alienar o outro? Que meio que ela utiliza? São falsas denúncias, tá? E isso pode ser inclusive de falsa denúncia de abuso sexual, é lamentável, mas existe. Chegar ao ponto do ser humano fazer isso aí. Mentiras, dissimulações, manipulações do filho, e, enfim, não tem fim também em relação a isso aí, tá?
O que a lei traz como exemplo de alienação parental? Então a lei traz aqui um rol exemplificativo, não é taxativa, não se esgota nisso, tá? Então eu vou dizer alguns aqui que a lei traz. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade e maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato de criança ou adolescente com um dos genitores, né? Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar à guarda, por exemplo. Tá? Omitir de forma deliberada a genitor, ou pai ou mãe, no caso, informações pessoais relevantes sobre o filho. Né? Isso não pode. Isso caracteriza a alienação parental. Apresentar falsa denúncia, é o que eu falei, contra genitor, contra familiares, né? Para tentar dificultar a convivência deles. Né? E mudar de domicílio para um local distante, sem justificativa, né? Para que o outro genitor não venha ver o filho mesmo, né? Lembra que eu falei para você que a alienação parental é quando o pai ou a mãe quer atacar o outro, mas usa o filho. Né? Enfim, é toda forma de subtrair a imagem do ex-cônjuge na vida do filho. É triste, sabe? Porque a alienação parental, ela torna o filho tão preso a quem está alienando, né? Geralmente a quem detém a guarda, numa ligação, o filho fica numa ligação tão dependente, né, emocionalmente, e uma submissão cega ao genitor que detém a guarda, porque confia na mãe ou no pai, né, tá lá na guarda e se utiliza da guarda, né, uma legitimidade de guarda para potencializar algo que ela quer fazer. Então é complicado. E como consequência, né, que geração você vai deixar no futuro? Porque essas crianças vão crescer disfuncionais de forma psicológica, emocionais. Que geração ela vai ficar lá no futuro? Então a gente tem que ter em mente que o filho que a gente está criando vai visitar lá na frente com questões, né, que são uma sociedade machucada, uma sociedade que não pode falar nada, que tudo se dói, não tem uma natureza firmada nos pais, né, de forma correta, né, aí vai virar uma coisa, como tem acontecido, viu? Então, que filho que você vai deixar para o mundo? Que filho? A consequência que ele vai levar de tudo isso, né? Porque é o que acontece, né? Então, assim, o individualismo de cada ser humano em relação a isso aí fala mais alto do que o próprio filho, o que ele vai ser no futuro em relação a tudo isso aí. Porque isso vai machucar, não é? O filho não gosta que isso aconteça, entendeu? E num grau máximo, como consequência, o filho vai começar a desapegar do outro cônjuge, do pai ou da mãe, né? Um sentimento de medo, insegurança, inibição, né? Às vezes chega ao extremo de ter dor de cabeça, ficar horrorizado, passar mal quando pensa em ver o outro cônjuge, ou o pai ou a mãe, quando chega a um extremo desse, né? E o ápice de tudo isso é um rompimento no vínculo. Chega a um ponto que eu não quero ver mais meu pai. Manipulou tanto o filho em relação ao... Criou uma imagem tão errada do pai ou da mãe, manipulou tanto, que não quer ver mais. Vai haver um rompimento da relação, né? Um abalo psicológico tremendo. Então pense nisso, né? E para agravar isso, quando entram com a ação, infelizmente algumas decisões judiciais vacilam, elas fracassam diante do imperativo do genitor alienador. Infelizmente acontece, tá? Parece que não leva em consideração o poder geral de cautela que a lei traz. Lembra que eu falei? A lei é muito mais preventiva do que corretiva. É para não deixar que algo pior aconteça, entendeu? E infelizmente é o que vem acontecendo, né? A alienação parental em si, a alienação parental não é o problema em si, né? Apenas é uma denominação para qualificar esse comportamento abusivo. Da mesma forma que o relacionamento em si, o casamento em si não é ruim, é o que fazem dele, entendeu? Você consegue me entender, né? O abuso que se autoriza, né? Então, a alienação parental, ela vem para manifestar o que já está dentro do seu coração, né? Qual o estopim que acontece isso? O divórcio, a separação. É algo que não foi o divórcio em si que ocasionou isso. Tanto é que tem muitos divórcios que são consensuais, que têm filhos, os filhos nem sofrem com isso, né? Não sofrem alienação, não sofrem esse abuso. Por quê? Né? Então é algo que já está no coração. O divórcio, a separação só manifestou algo que já está dentro daquela pessoa, né?
Então, geralmente é isso que acontece, né? Ou eu, né? A manifestação do eu, né? Aí ela surge, né? O egoísmo, o orgulho, ela brota quando algo acontece pro lado de fora, só manifesta que está algo já dentro do seu coração, tá? E quem é o culpado de tudo isso, né? Para ocorrer uma alienação parental? Depende. Cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso. Mas eu também não descarto a possibilidade que os dois sejam culpados, né? Sabe por quê? Porque, igual eu falei, a alienação só vai manifestar depois da separação ou do divórcio. Não se trata da separação em si, né? Mas sim o que deu origem. Ela só deu origem a algo que já estava no coração, muitas vezes, da pessoa, sem saber que está no coração, né? Então é isso. Mas há indícios, né? No próprio casamento há indícios de quem é a pessoa. Você vive com ela debaixo do mesmo teto, há indícios. Entendeu? Há indícios de que se houver um dia uma separação, isso vai acontecer. Há indícios sim, basta você observar o comportamento do seu cônjuge, né? E não fingir que nada está acontecendo. Conversam, entendeu? Então qualquer briga que venha a ter dentro do casamento, há indícios. É manifesto que é de fato aquele ser humano, aquela pessoa, as suas intenções, se algo vier a acontecer de mais grave, entendeu? Há indícios, ninguém é ignorante, entendeu? Ao meu ver, ou tão cegos mesmo, não conseguem enxergar, né? Porque o amor não é cego, a paixão é cega, o fogo, né? Então o amor em si ele não é cego, pelo contrário, ele não busca seus próprios interesses, tá? E quando eu falei que há indícios, durante o casamento, o que você tem falado para o seu cônjuge que seu filho ouve? Numa briga, por exemplo, né? Numa discussão. O que você tem falado para o seu próprio filho? Né? Tem denegrido a imagem dele? Tem falado, tem lançado palavras de maldição sobre o seu filho, né? Você não presta mesmo. Olha o que você fez. Você não vale de nada. Você não vai dar nada na vida. Seu preguiçoso. Precisa falar isso? As palavras têm força, ainda mais vindo dos pais, têm poder, entendeu? Então, no casamento há indícios para tudo o que vai ocorrer se vier uma eventual separação, tá? Então, e quem vê o filho vê o pai, vê a mãe, né? É isso, porque o filho só vai manifestar aquilo que vê dos pais, né? Só vai manifestar aquilo que vê dos pais. Então não tem muito por onde correr. Então, na pior das hipóteses, quem é o culpado de tudo isso? Os pais. Os pais. O que eles estão fazendo com a vida deles, com o casamento, com o matrimônio, né? Com a família. Então, aqui eu vou falar duas coisas. Mulher, o que você tem feito para respeitar o seu marido? Né? Como auxiliadora dele, amiga dele. Porque o homem funciona, ele vai se sentir honrado com respeito. Entendeu? Ah, mas você não conhece meu marido. Tudo bem. Agora eu vou falar para o homem. Homem, o que você tem feito para suprir a sua mulher? Para amá-la, entregar a vida por ela, ser provedor dela e da família. Provedor não é só financeiramente, em todos os sentidos. Emocional. Enfim, o que você tem feito? Né? Um homem que seja... Você foi um homem em vez de um menino? Você honrou com seus compromissos? Você tem responsabilidade sobre a sua família? É um trabalhador? É um homem correto? Nobre? Né? Que ama a sua mulher? Que saiba ouvi-la? Que converse com ela? Que a conversa sempre é a melhor saída. Você foi adulto? Né? Então, você entende o que eu quero chegar? E quem vai manifestar isso de ruim são os filhos, né? Se ambos os papéis, do que ser marido, do que ser mulher, do que ser pai, do que ser mãe, se tiver desvirtuado, quem vai sofrer são os filhos, né? Então é isso. Então ninguém conhece a pessoa na paz, né? Ninguém conhece na paz. Em alguns casos de alienação é triste porque lendo alguns livros aqui de pessoas, psicólogos, né, psiquiatras, em relação à alienação parental, é triste, porque muitas vezes entregam para elas, crianças de 7 anos, desenhos
para ela fazer e ela vai manifestar no desenho coisas que tá no coração dela. São desenhos que eu vi aqui que são, sabe, triste, porque o pai e a mãe são referências para os filhos, né? E o filho, o que mais quer é que os dois estejam juntos e bem, né? E se vier a ocorrer uma separação, o filho não seja vítima disso aí, né? Então, tem vários motivos, assim, várias consequências de alienação parental, né? E existe a alienação por parte do alienado e não por alienador. Existe isso também, né? Por exemplo, a mãe, que geralmente detém a guarda, né? Eu tenho um vídeo sobre guarda compartilhada, depois assistam lá, tá? E explica melhor sobre isso aí. Mas a mãe que detém a guarda, ela aliena tanto o filho, né, ao pai, no exemplo, que ele fica tão frustrado com a situação e ele chega a acreditar, é uma mentira isso, mas ele chega a acreditar que é melhor ele se afastar do filho que ele está causando mal, de tão frustrado que ele fica com a alienação que ele sofre. Então, acaba ele tendo essa convicção que não é verdadeira, pelo contrário, vai prejudicar ainda mais a convivência a relação entre pai e filho, né? Entre mãe e filha e filho. Então é alienação por parte do alienado. A alienação começa pelo alienador, mas chega ao ponto que o alienado ele se sente culpado. Então é muito triste tudo isso aí, tá? Então aqui uns exemplos que eu dei, né? Algumas considerações. E vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo. Qualquer dúvida em relação a isso ou a outro tema, entre em contato comigo, tá? Pode mandar e-mail. E assim que possível eu vou responder, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe.